Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia. Bom dia a quem está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. E hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, vamos falar sobre o direito à educação dos encarcerados, com o recorte da remissão da pena por intermédio da leitura. A gente convidou para falar sobre esse assunto a Janine Duran, ela que é educadora, especialista em políticas públicas, idealizadora e articuladora do Remissão em Rede e mediadores de clubes de leitura em penitenciárias, integram o grupo de trabalho Educação nas Prisões. Olá, Janine, prazer em recebê-la, bom dia. Bom dia, Marilu. Prazer todo meu. Muito bom estar aqui. Janine, muito bem. Janine, vamos falar inicialmente como é que se deu aí a sua paixão, né, pelo clube de leitura. Você estava ouvindo e vendo também algumas lives suas e você fala que o clube de leitura é como se fosse uma religião, não é isso? Inclusive aí com o verbo religar. Queria que você contasse um pouquinho como é que se deu esse amor. Bom, um amor pelos livros eu carrego, trago, né, desde pequena, por ter tido acesso, né, à literatura, ter biblioteca em casa, e sempre que a gente gosta de alguma coisa, a gente quer compartilhar. Então, em 2009, eu comecei a fazer projetos de formação de leitores. Em 2010, surgiu essa ideia de que se a gente tivesse um clube de leitura por mês, o brasileiro passaria, né, pensando nos índices que a gente tem a partir do INAF, do Retratos da Leitura, em vez de ler 0 ponto alguma coisa, né, 0,8, 0,9 de literatura, a gente leria um livro por mês. Então, eu que já trabalhava com cooperativismo, com projetos horizontalizados, fui convidada a implementar, porque tinha que juntar, né, esse lugar de paixão pelos livros com um circo, né, com pessoas organizadas horizontalmente. E aí, em 2010, esse programa de clube de leitura foi surgindo, se compondo, e a gente foi organizando clubes de leitura, enfim, em muitas cidades do Brasil, até chegar nas penitenciárias. Exato. Agora, isso começou lá ainda quando você era criança, adolescente, é isso? Começou a paixão, né, de emprestar os livros, de querer que os amigos lessem a mesma coisa que eu li, porque a riqueza que a gente acessa quando a gente lê um livro, né, a interpretação do mundo, o imaginário, a capacidade de sonho, ela é muito interessante individualmente, mas eu sempre tive esse desejo de escutar o que o outro havia entendido desse livro, o que tinha ficado para ele, né, qual que era o atravessamento daquela pessoa. Então, desde pequena, desde a minha adolescência, eu fazia esse experimento com os amigos, fui estudar educação, né, sempre me interessei muito por uma educação mais libertária, mais dialógica, muito questionando os modelos que a gente tem, né, hierárquicos, que não permitem a ampliação do conhecimento, mas encaixotam, né, em matérias, em quadrados, e fui estudar educação, e aí, num dado momento, eu encontrei, então, uma possibilidade de juntar esse lugar da educação, esse lugar de gostar de gente, com a literatura também. Muito bem, agora vamos falar dessa experiência, né, de projetos de formação de leitores nos presídios, né? Enfim, como é que se deu também essa implementação desses projetos? E queria que você falasse dessa experiência. Claro. Em 2011, eu já tinha implementado cerca de 20 clubes de leitura em livrarias, espaços culturais, então a gente percebeu que realmente as pessoas se interessavam tanto em ler como compartilhar suas leituras. E aí nós pensamos como seria interessante a gente levar a literatura, o acesso ao direito à literatura às pessoas privadas de liberdade. Então, eu fiquei 4 anos mediando um clube de leitura dentro da Penitenciária Feminina de Santana. Nesse meio tempo, em 2013, surgiu uma recomendação do CNJ, porque até então a gente tinha a remissão de pena pelo trabalho e pela educação, mas a leitura não fazia parte dessa proposta de desencarceramento, né? A gente enxerga os clubes de leitura como uma possibilidade de formação de leitores, mas também como uma possibilidade de desencarceramento quando a gente fala de remissão, né? Um desencarceramento que se dá
de uma forma muito qualificada, né? Eu acho que um clube de leitura, ou a remissão pela leitura e pela educação, ela é muito mais transformadora do que pelo trabalho que, em geral, dentro dos presídios é um trabalho mecânico, automatizado, né, que não envolve elaboração. Então, em 2013 veio essa recomendação ainda do CNJ e eu organizei um projeto em 8 penitenciárias, porque já tinha resultados muito efetivos do clube de leitura, né? Então, mulheres que saíram, foram fazer faculdade, que ampliaram seus olhares, né? Que se permitiram sonhar com novas possibilidades, que se permitiram se pensar em outras situações que não a anterior, né, quando entraram no cárcere. E aí, então, nós ampliamos, e em 2016 a gente começou a pensar esse programa que chama Remissão em Rede, né, que tem parceria com editoras, com um grupo de voluntárias de 70 mulheres, e nós fazemos, então, a partir de 2018, nós começamos essa parceria com 10 penitenciárias do estado de São Paulo. Agora, eu imagino o quão rica é essa experiência para você, não é isso, Janine? Em relação a esse contato com essas mulheres nas penitenciárias, eu sei que tem algumas histórias realmente bastante emocionantes, né, nessa trajetória. Eu queria que você destacasse algumas delas para a gente aqui compartilhar. É muito forte, eu acho que uma experiência que eu recomendo para as pessoas, né, quando a gente pensa hoje nos direitos humanos e nessa questão da humanidade, quando a gente transita entre universos, né? Então, eu, do meu lugar de privilégio, tenho a literatura como algo absolutamente precioso e quero compartilhar. E quando eu entro no presídio, eu encontro pessoas iguais a mim, né? Pessoas que gostam da beleza, pessoas que gostam de escutar, pessoas que falam, né? E a gente vai entendendo, a partir da literatura, a trajetória das pessoas, né? Quantas armadilhas, quanta falta de acolhimento, quantas violências elas sofreram a partir da leitura dos livros. E quando elas podem se expressar, né, a partir da literatura, ler e reler o seu próprio mundo, ler o seu entorno e perceber, né, fazer uma leitura crítica cidadã dessa sociedade que está posta e analisar a sua trajetória a partir disso é muito rico, né? Então, já aconteceu dentro de uma penitenciária da gente tá lendo um livro que falava de... Eu lembro, é Cinderela Chinesa, um livro que a criança ficava num abrigo a vida inteira, né? E uma das detentas falou, nossa, lendo esse livro eu percebi que eu passei a minha vida inteira presa, porque eu não tive pai nem mãe, eu passei a vida num abrigo, né? Na época chamava orfanato, hoje a gente chama de abrigo, porque as pessoas têm pai e mãe, né? Elas não são órfãs. E eu saí, fiquei 1 ano solta, vim parar no presídio, estou com uma pena de 20 anos, eu nunca fui livre. Então, quando você olha para essa trajetória e a pessoa consegue avaliar essa trajetória, isso muda muita coisa, né? Muda em mim, que estou ali de cara com a desigualdade, né? Porque eu acho que os presídios, eles são um projeto de Estado, o encarceramento é um lugar muito bem pensado, né? E aí a gente fica organizando o pensamento em relação ao que a gente oferece de educação, de acolhimento, de oportunidades, de igualdade, e o que a gente não oferece para que as pessoas cheguem no cárcere. Então são muitas histórias, ou quando a gente leu Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato, que era uma pessoa que esperava um telefonema, que ela queria ter um emprego, e uma das mulheres falou, nossa, essa pessoa sou eu. Então, quando a literatura também gera identificação, quando ela percebe que ela está ali, que a vida dela também foi retratada num livro de literatura, ela vai conseguir fazer, né, as suas conexões e repensar a sua vida. Dando esse exemplo que você acabou de apresentar, a gente lembra aí da questão dos livros de autoajuda, né? Então, é exatamente o oposto do que a gente tem também de autoajuda, né? Nas livrarias e tal. Essa curadoria, né? Que vocês fazem a respeito dos livros que serão distribuídos para as detentas, no caso, né? É bem pensado, justamente fazer essa reflexão, né, Janine? Exatamente, a gente não critica quem quer ler um livro de autoajuda, quem quer ler qualquer livro, eu acho que as pessoas têm que ser livres para escolher, mas o livro de autoajuda geralmente te deixa no mesmo lugar,
né, e te dá soluções fáceis que, em geral, não funcionam. A gente acredita que, na verdade, o livro de autoajuda mesmo é um bom livro de literatura, que é aquele que te desloca, aquele que te atravessa, aquele que te incomoda, aquele que você entra nele de um jeito e sai diferente. Por isso, a gente não subestima os nossos leitores. As nossas leitoras, os nossos leitores do Remissão em Rede, dos projetos que a gente faz, eles leem os clássicos, os contemporâneos, mulheres, homens, livros premiados, né, livros, e eu acho que a diferença é a ponte que a gente faz pela mediação. A gente não deixa esse leitor sozinho, mas a gente pensa nessas trajetórias de forma artesanal, né, de forma muito particular para cada contexto, para cada grupo, mas a gente está ali como uma ponte entre os livros e os leitores, e isso faz diferença, e as pessoas se assustam quando vêm as nossas listas, porque em 6 meses, realmente, uma pessoa que não lia passa a ler um livro inteiro e um bom livro de literatura. Eu li também um artigo seu, enfim, falando sobre leitura, o remédio para a alma, e remete a uma experiência muito interessante também no presídio. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse texto, enfim, essa personagem que de fato mora, inclusive, aqui, pelo que eu vi, em Santo André. Sim, é uma história assim que me arrepia só de pensar, porque quando eu comecei a fazer os projetos de presídios, eu tinha acabado de ter o meu segundo filho, ele tinha 1 mês, né? E aí eu implementei o programa e saí de licença, me ligaram um dia e falaram: Janine, você vai ter que ir, porque quem iria ganhou um prêmio de teatro, não vai poder mediar, então eu fui ao presídio. E encontrei a Sirlene, né? E a gente lá no grupo, e ela falou rapidamente que ela tinha acabado de entregar o bebê dela, a filha dela, porque as mulheres presas, né, elas ficam até 6 meses com as suas filhas. Eu lembro que ela tinha ficado um pouquinho mais, e a criança não está cumprindo pena, então tem uma separação da mãe. E para mim aquilo foi algo absolutamente dilacerante, porque eu tinha um bebê em casa, e eu não conseguia imaginar a possibilidade da entrega do meu filho, né? E então, quando a gente fala das experiências, né, é isso, a gente começa a se deparar com experiências que a gente nem imagina que acontecem, mas acontecem todos os dias, e a gente precisa saber disso, né, porque não é justo, não está certo. E a Sirlene, então, eu criei um vínculo com ela naquele momento, e fiquei muito próxima dela no cárcere, porque uma mulher forte, né, que na verdade não tinha opção a não ser forte. E a Sirlene, ela sai então do presídio, entra na faculdade de farmácia, e um belo dia eu recebo um Facebook, né, recebo uma mensagem, olha, era ela. Enfim, fui convidada para a formatura dela, não pude ir na época que eu estava viajando, mas ela entra, então, hoje ela é uma voluntária desse projeto do Remissão em Rede, ela lê resenhas, né, ela participa, ela fala da experiência dela, e esse lugar do Clube de Leitura foi um espaço, quando ela me escreveu uma carta, né, a carta de formatura, me convidando, ela falou: o Clube de Leitura foi, além do acesso aos livros, algo que eu nunca imaginei que eu faria, nem pensava em livro de literatura, foi um lugar em que eu me senti escutada pela primeira vez na minha vida. Tinha pessoas interessadas no que eu estava falando, né, na minha história, no que aquele livro impactou em mim. Então, foi uma experiência de afeto. E eu acho que o Clube de Leitura é exatamente isso, é uma experiência de acesso, de democratização da literatura como um direito humano fundamental, e é um lugar em que a gente se afeta com as histórias, a gente se deixa afetar, e aí sai todo mundo engrandecido, né? Porque no fim das contas, tudo se trata da experiência humana. Exato, aí ela se formou, não é isso? E ela parece que fez um cantinho de leitura também na farmácia, é Na isso? farmácia dela, isso. Agora ela já está trabalhando com outras coisas, né? Mas ela fez um cantinho que chamava Leitura Remédio para a Alma. Então, dentro da farmácia, essa ideia de ter uns puffs e os livros também, e ela segue compartilhando, né? Porque eu acho que é isso, quem acessa essa beleza, quem acessa esse direito, passa a compartilhar com outras pessoas, porque é tão precioso, né?
Muito bem, agora eu queria que você falasse agora do ponto de vista também político, institucional, enfim, tem aí, parece, né, teve uma censura aí em 2020, né, nova portaria da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. Eu queria também que você falasse, né, sobre essa censura especificamente. Obrigada, Marilu. Então, para a gente é isso, né? O Remissão em Rede, os projetos de formação de leitura são uma ação política nossa, né? O lugar no mundo em que a gente quer colocar muitos espaços para que as pessoas possam acessar e se formar como leitores. Em 2019, nós íamos renovar o projeto com a FUNAP, nós teríamos 20 clubes, então, em vez de 10, o que significa 400 pessoas mensalmente, lendo seus livros, fazendo clube de leitura e tendo possibilidade de remir 4 dias a cada livro lido, né? Toda uma estrutura montada para que a gente possa apoiar essa remissão. E essa parceria não saía, e a gente soube, na verdade, por e-mail e por conversas pessoais, à época houve muita repercussão, inclusive na mídia, que a nossa lista de livro tinha sido riscada, porque ela não era adequada no ambiente prisional, né? E a gente pode entender, porque a falta de educação e a falta de cultura não é um descaso dos governos, é um projeto muito bem pensado, né? Porque quando as pessoas acessam literatura, educação, elas realmente vão pensar criticamente, como dizia Paulo Freire, vão perguntar por quê, né? E esse porquê incomoda e esse porquê é muito potente. E como teve muita repercussão, a gente volta então à FUNAP e eles nos recebem muito bem e dizem que o projeto vai continuar. Enfim, a pandemia veio a calhar, porque todos os projetos, isso foi em fevereiro de 2020, em março os nossos projetos foram suspensos, né, por conta da pandemia, mas então a FUNAP age, né, em julho do mesmo ano, ela traz uma portaria, que é uma portaria muito inadequada para um projeto de formação de leitores, muito restritiva. Ao mesmo tempo, a gente, no GT de Educação em Prisões, passa a se reunir mais vezes virtualmente, pensar caminhos. O CNJ começa a pensar, então, antes era uma recomendação, né, mas uma resolução para que a remissão de pena pela leitura no Brasil tenha um marco legal mais potente, mais organizado, mais detalhado. Nós, no GT de Educação em Prisões, colaborando para essa reflexão, e nós conseguimos, então, esse marco legal. A FUNAP faz o quê? E nisso conversando com a gente, mas é interessante porque eu nunca também, tudo é um aprendizado, né? Nunca tinha pensado a censura para além de um corte de lista, mas a censura ela pode se dar por muitos meios, inclusive por uma burocracia muito detalhada que vai te impedir de realizar o seu projeto, né? Então, muito educadamente, muito diplomaticamente, eles sempre nos recebem. Primeiro que ficou 2 anos para sair esse termo de cooperação. E quando ele sai embasado numa portaria que contraria a resolução do CNJ, porque no CNJ a intenção do pensamento, da remissão, era simplificar. Nós acreditamos que num país que lê tão pouco, você passar 1 mês com o livro na mão e participar de uma roda de leitura já deveria contar como remissão, né? A presença nos projetos, a presença na biblioteca, assim como acontece com a educação. Isso ainda não é realidade no nosso país, mas quando o relatório do CNJ diz que o preso não precisa fazer uma resenha elaborada, mas pode ser um relatório de leitura a partir dessa conversa, pode ser um poema, pode ser um desenho, um não alfabetizado pode escutar a leitura do livro por um alfabetizado, que acontece muito, eles são muito solidários dentro do cárcere, quem está com o livro muitas vezes lê para aquele companheiro que não é alfabetizado, porque, para quem não sabe, a maior parte da população carcerária não terminou nem o Fundamental 2, né? Como é que você vai exigir uma resenha, primeiro obsoleta, que pede personagens principais, secundários? Então me diz quem é secundário principal nos 100 anos de solidão, por exemplo, né? Pede uma identificação do tempo da narrativa, quantas narrativas acontecem em tempos diversos. Então o pessoal da FUNAP fez uma portaria que não corresponde à realidade, que restringe essa questão, né? Para quem responde àquele projeto, teria que ter uma alta escolaridade. A gente sabe que 30% da população
nem é proficiente, né, em língua portuguesa, norma culta. Então, tem várias questões de arguição oral, né, muito restritivas, que a gente considera uma censura, né, a gente considera um impedimento ao direito à literatura. Por isso, grandes instituições subscreveram um posicionamento público que está disponível, pedindo a revogação da portaria da FUNAP, e hoje a gente vai fazer a conversa, né, para tentar dar visibilidade, né, constranger o poder público, que está cerceando e dificultando e censurando dentro dos trâmites legais, né, e que também coloca ali uma comissão curadora, e aí volta no autoajuda, né? Comissão curadora para livros que sejam edificantes, de não violência, né? Então, a gente tem todo esse contexto aqui em São Paulo, onde a gente tem a maior população carcerária do país, e um impedimento ao acesso ao direito à literatura. Muito bem, agora a gente encerra justamente você convidando, né, as pessoas para essa live, né, que vai acontecer, né, hoje, com esse diagnóstico, né, de práticas de educação não formal no sistema prisional, Grupo de Trabalho e Educação nas Prisões. Conta para a gente como é que a pessoa, onde exatamente a pessoa pode acompanhar. Então, hoje a gente tem essa mesa que chama Literatura em Presídios, a quem incomoda, promovida pela Redilect, que é leitura escrita de qualidade para todos, que congrega dezenas de instituições e organizações e movimentos. A ideia é que a gente fale um pouco sobre esse assunto, né, que a gente problematize. A gente vai ter a Juliana Borges, que é uma especialista, uma grande especialista em encarceramento, pessoas que vão falar sobre a resolução, sobre as suas experiências em presídios, e a gente acessa na bio da Revista Emília, que é uma das organizadoras, é uma referência em formação de leitores, da minha bio no Instagram, Janine Duran, e nas redes sociais tem o link para o Zoom. É uma sala que cabe 100 pessoas e a gente espera que ela esteja lotada hoje às 4h. Então, vamos lá. Quer dizer que se a gente entrar também, né, no seu perfil no Instagram, Janine Duran, com D mudo no final, a gente consegue acompanhar também. Consegue, tá? O link na bio do meu perfil, da Revista Emília, e nas redes sociais da LECT, no Facebook da LECT, é LEQT, tá lá no Facebook também esse convite para as pessoas participarem. Tá ótimo, Janine. A gente agradece aqui a sua participação. Esperamos contar com você mais vezes aqui no nosso jornal. Foi um prazer recebê-la e conversar e saber de todas essas histórias. Hoje que é no Dia Internacional dos Direitos Humanos. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Marilu. Até a próxima. Até a próxima. A gente falou aqui com a Janine Duran, educadora, especialista em políticas públicas, idealizadora e articuladora do Remissão em Rede e mediadora de clubes de leitura em penitenciárias, integra também o Grupo de Trabalho Educação nas Prisões. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.